em Nova York amanhã. Nós estamos com o professor Marcelo Suano, o coronel Gerson Gomes, são nossos convidados aqui nessa cobertura especial. Coronel, me permita colocá-lo agora nessa discussão e ouvir o que o senhor espera amanhã do discurso do presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas. Há toda uma expectativa em relação a isso, porque não apenas é exatamente este último ano de governo dele, do primeiro mandato dele, ele concorre à reeleição, mas o Brasil, parte do que a gente ouviu de críticas até outro dia, boa parte do mundo está começando a relacionar essas críticas a uma realidade, e isso tem invocado até uma certa mudança. Há questões ambientais que sempre foram alvo, o Brasil sempre foi alvo em relação a isso, a forma como isso foi feito, sem entender, por exemplo, a realidade amazônica, socioeconômica da Amazônia. Simplesmente o mundo tratava aquilo como um imenso jardim botânico e o mundo está entendendo que aquilo é uma região econômica importante, ambiental importante, mas também econômica importante, que, claro, não será o governo de qualquer país europeu que vai tomar conta dos ribeirinhos, por exemplo, que habitam a Amazônia. E eles têm necessidades econômicas, sociais, de convivência e acesso a bens e serviços. Isso é função do governo brasileiro. Ou seja, há problemas também com o agronegócio, porque se acusa de forma extremamente injusta o agronegócio de avançar sobre terras. É uma pequena parcela e nós estamos falando de questões ilegais, e ilegalidade é crime, trata-se como crime. Agora são 2h56, mas a gente viu recentemente a Europa agora recorrendo a fontes de energia que ela criticou há muito tempo e criticou durante muito tempo. Mas, dada a necessidade, está tendo que abrir mão, por exemplo, de toda uma campanha de energia limpa para ter energia, alguma energia, num inverno que será muito difícil. O senhor acha que agora teremos, digamos, um pouco de realismo por parte das críticas internacionais à realidade brasileira, ou seja, a entender o momento brasileiro nessas questões ambientais, e provavelmente o presidente Jair Bolsonaro cite, pelo menos de en passant, pelo menos nas entrelinhas, isso no discurso dele amanhã na ONU? Creio que sim, Piotr, porque, e aí abro um parênteses aqui para o meu tributo de elogio aí ao que o Luca Bassani vem feito aí, porque ele desde cedo vem transmitindo não só a cerimônia, mas fazendo essas conexões com a realidade da Europa, ele que mora na Alemanha. Me parece que o presidente deu algumas sinalizações ontem falando da sacada ali para aquela multidão que se aglomerou, porque ele meio que discursou e talvez tenha dado algumas indicações de alguns pontos que ele deve tocar nesse discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. É interessante que ele falou do entorno geopolítico brasileiro na América Latina e na América do Sul, e fez questão de se posicionar contrariamente ao movimento internacional que ocorre em países como a Argentina, o Chile, o Peru, a Colômbia, a Bolívia, a própria Venezuela. Atribuiu a esse movimento ainda decorrente do socialismo do século XXI, da influência cubana, e esse momento de eleição na Colômbia de um ex-guerrilheiro, a eleição no Peru também de um líder de extrema esquerda, a eleição no Chile de um líder estudantil de extrema esquerda. Então, nós temos ainda o Uruguai, o Paraguai e o Equador, junto com o Brasil, ainda em governos de tendência liberal. Mas nós temos um movimento socialista, ou social-democrata, bastante grande se desenvolvendo no entorno do Brasil. E, aparentemente, o presidente Bolsonaro ele percebe que ele está sendo muito hostilizado pela mídia internacional. E várias revistas e publicações, o New York Times, próprias revistas europeias se colocando como antagônicas a uma continuação do governo Bolsonaro, ostensivamente colocando que a permanência do presidente Bolsonaro à frente do Brasil poderia ser uma ameaça à democracia, ou seja, há uma narrativa que foi comprada no exterior, e eu creio que o presidente Bolsonaro vai utilizar esses momentos na Assembleia Geral da ONU, não somente para falar para o público interno, não somente para utilizar como uma tribuna eleitoral. Ele deve também aproveitar para fazer o contraponto para essa imagem internacional que se tenta vender do Brasil e que muitas vezes está descolada da realidade completamente.